Leitor, espere um momento e preste atenção em mim. Vou lhe contar uma história com começo, meio e fim, de um caso acontecido na cidade de Hamelin. Hamelin é situada no coração da Alemanha. De um lado o rio Wesel e do outro uma montanha, pois foi lá que sucedeu uma história muito estranha. Contam relatos antigos que muitos anos atrás Hamelin era tranquila, tudo ali vivia em paz. Os seus habitantes eram felizes e cordiais. Mas um dia, de repente, algo incrível aconteceu. Como um castigo medonho que lá do céu se abateu, veio uma praga de ratos que ninguém compreendeu. Havia ratos correndo sobre as relvas, sobre as gramas, nas botas dos cavalheiros, nas longas saias das damas, roendo o pão dos armários, puxando o lençol das camas. De noite ninguém dormia, pois a casa era tomada por guinchos da rataria, subindo e descendo a escada ao longo dos corredores, se esbarrando em disparada. Ratos comendo o almoço das panelas do fogão, roendo os tufos de palha dos recheios do colchão, fazendo suas sujeiras nos cestos de guardapão. O povo de Hamelin não dormia apavorado. No domingo a rataria surgia de todo lado, não deixava nada inteiro nas barracas do mercado. Quando era a hora da missa, por todo canto se ouvia um só barulho estridente, os guinchos da rataria, entre os bancos, o altar, corredor e sacristia. O padre pedia a Deus, no momento do sermão, que concedesse à cidade o seu divino perdão, ou que, se não perdoasse, lhes desse uma explicação. Seria uma punição por pecados cometidos? Cobiça dos avarentos explorando os oprimidos? Vaidades impiedosas ou orgulhos desmedidos? E os ratos, roendo tudo que surgia em sua frente, por toda parte se ouvia um ruído intermitente, madeira, couro e tecido, eles cortavam no dente. Na cidade havia gatos, mas todos tinham fugido. Diante de tantos ratos, um gato estava perdido. Fugia para não ser encurralado e comido. Completando uma semana de tamanha desventura, um grupo de cidadãos foi bater na prefeitura em pleno desespero, chorando de amargura. Vejam que horrível tragédia aflige a nossa cidade. Ninguém toma providências, ninguém mostra autoridade. E o que nós mais precisamos é de um líder de verdade. Esta é a única causa da desgraça de Hamelin. Os nossos políticos vivem de diversão e festim, comem, bebem, riem, dançam e a cidade está assim. Senhor prefeito, apareça, venha dizer para nós a solução que vai dar a este problema atroz, antes que os ratos deixem sem calças e sem lençóis. Daí a pouco, o prefeito apareceu na sacada. Nós vamos fazer as contas de tudo que se estragou, de quantos ratos roeram e de quanto isto custou. Dentro de mais 30 dias, o resultado eu lhes dou. Não, senhor, gritou um homem. Isso não vai ser preciso. Livre a cidade dos ratos, nem pense no prejuízo. Faça o seu e a minha parte, eu me responsabilizo. Deus
fim na rataria, não importa como ou quando, para isto elegemos e estamos lhe pagando. E olhe que a paciência já está se esgotando. O prefeito recolheu-se ao gabinete central, pensou: que falta de sorte, vou olhar no manual. Acho que praga de ratos é problema federal. Ao entrar no gabinete, o prefeito se assustou. Um homem junto à janela, ele ali observou e, com um pouco de medo, devagar se aproximou. Quem é você, cidadão? E o que está fazendo aqui? Esse lugar é privado e eu vou logo prevenir. Gente estranha nessa sala eu não posso permitir. O estranho deu um passo, chegou à luz da janela. Era um rapaz meio alto, com um jeito magricela e uma roupa multicor, toda vermelha e amarela. Um tipo tão esquisito era raro em Hamelin. Com jeito de saltimbanco e com vestes de arlequim, pendurado no pescoço tinha um comprido flautim. Desconcertado, o prefeito já não soube o que falar, mas logo o desconhecido, sem parecer se importar, perguntou: senhor prefeito, não me convida a sentar? O prefeito fez um gesto, os dois sentaram-se à mesa e o estranho foi dizendo: vou lhe falar com franqueza. Sua cidade não dura mais 10 dias, com certeza. Eu sou um especialista em combater este mal. Sou um caçador de ratos de fama internacional. Vim aqui logo que soube, como um bom profissional. Rato é um bicho feroz, mas mesmo assim é covarde. Vai chegando de mansinho, sem barulho, sem alarde. Quando a gente se dá conta, geralmente é muito tarde. Rato é um bicho medroso, precisa ser controlado. Sozinho ele é arisco, mas em grupo é bem mandado. Ele procede igualzinho a um bicho domesticado. O prefeito, ouvindo isto, logo começou a rir e lhe disse: Meu amigo, eu nunca pensei ouvir conversa tão absurda, história pra boi dormir. Eu tenho aqui um problema que tem sido uma tortura. Se eu não resolver depressa, vou perder a prefeitura. Ou me tragam uma resposta, ou me digam o que procura. Falou o desconhecido: o que eu lhe disse eu sustento. Se eu limpar a cidade deste animal tão nojento, 100 moedas de ouro puro peço como pagamento. O prefeito ouviu aquilo, já com certa impaciência, e disse: Pois, meu amigo, mostre a sua competência. Ajude a nossa cidade nesta hora de emergência. Mande esses ratos embora, mate todos, se puder. Pense, planeje, descubra uma solução qualquer, que eu enfio a mão no cofre e lhe pago o que quiser. O estranho deu um salto, fez um gesto teatral, agradeceu ao prefeito, num sorriso cordial, saiu pelos corredores do Paço Municipal. O prefeito, pensativo, sentou-se à escrivaninha, foi procurar na gaveta uma carta que ali tinha e achou-a toda roída, como se fosse farinha. Viu a cortina da sala ruída em todas as beiras, marcas de dentes miúdos pelas pernas das cadeiras, tapetes esfiapados, buraco nas passadeiras. Ele pensou: vamos ver. Eu falei que pagaria. Com moedas é o nosso prejuízo a cada dia.
um bom negócio se acabar com a rataria. Deu um suspiro profundo que seu corpo estremeceu, puxou do bolso um charuto, cortou a ponta e acendeu, soltou uma baforada, relaxou e se benzeu. Mas em menos de um minuto ouviu ruídos distantes, abriu os olhos e viu entre os livros da estante 50 pares de olhos vermelhinhos e brilhantes. Nisto, escutou-se na sala um som sobrenatural que entrava pela janela com a brisa matinal e parecia estar vindo lá da praça principal. O prefeito foi olhar e viu no meio da praça o estranho em pé num banco, rodeado pela massa de pessoas que apontavam, sorrindo e fazendo graça. Ele empunhava o flautim, prateado e reluzente, soprava tirando dele um som áspero e estridente que provocava arrepios e dor no nervo do dente. O flautista, concentrado, produzia o som agudo, fechando os olhos bem sério, distante, ausente de tudo, até que o povo da praça quedou-se, pasmado e mudo. E o prefeito, na janela, passou a ouvir então outro barulho macio ali dentro do salão. Virou-se, tomou um susto, soltou uma exclamação. Pelos livros das estantes, ratos vinham se movendo devagar, pé ante pé, as orelhinhas tremendo, deslizando para baixo, calados, todos descendo. Ao pisarem no tapete, seguiram pelo salão num passo bem vagaroso, focinho colado ao chão, mesmo rumo, mesmo passo, parecendo procissão. Cruzaram o corredor, desceram pelas escadas e o prefeito ia atrás, com vagarosas passadas, e saíram para a rua sobre as pedras das calçadas. E em toda parte se via a rataria brotando, pelas portas e janelas vinham todos caminhando, dos becos e das vielas, chegavam se aproximando. Todos davam a impressão de estar morrendo de medo, como quem contempla a queda de um enorme rochedo ou acabou de escutar algum terrível segredo. Breve, a rua estava cheia de rato por todo lado. O povo, ao ver esta cena, retirou-se apavorado. Ficou olhando de cima da janela ou do telhado. E lá do alto se via praça, rua, grama, tudo. Era rato, 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 do maior ao mais miúdo, cobrindo o chão e as calçadas como um tapete peludo. Foi então que o flautista desceu do banco onde estava, foi andando com cautela, sempre olhando onde pisava e sempre tocando o som que os ouvidos arranhava. E os ratos o acompanharam na descida da ladeira, ao som daquela toada esquisita e feiticeira, nenhum ficou para trás, veio a rataria inteira. Caminhando e a tocar, o flautista então seguiu, dobrando ruas e esquinas, lá do alto o povo viu, quando ele se encaminhou até a margem do rio. Descendo pelo barranco, entrou até certa altura, parou e ficou tocando. E a correnteza escura fez cachos de espuma batendo em sua cintura. E os ratos todos entraram na torrente caudalosa, como se fossem trazidos por força misteriosa, saltavam dentro da água que corria furiosa. Quem estava observando de perto no casario, viu esta cena espantosa que provocava arrepio. Era um rio só de rato despejando no outro rio. E cada rato que entrava parecia despertar, pois vinham todos calados, andando de par em par, até mergulhar no rio e o encanto se acabar. Então, eles davam guinchos de terror e de surpresa, como se naquele instante percebessem com certeza que iam ser engolidos pela forte correnteza.
E o flautista ficou a soprar no instrumento e os bichos soltavam gritos de terror e de tormento, arrastado pelas águas do rio escuro e violento. Quando o último afogou-se, foi que o flautista parou e a população inteira aplaudiu e se alegrou, porque lá em Hamelin nenhum só rato ficou. Veio o flautista de volta pelas ruas da cidade e o povo aplaudia cheio de felicidade, jogando flores do alto, dando vivas à vontade. Ele retornou à praça, entrou pela multidão, recebeu beijos, abraços, muitos apertos de mão, foi até a prefeitura e subiu até o salão. Lá encontrou o prefeito junto com vários senhores sérios, graves, bem vestidos. Eram 10 vereadores, mais 14 conselheiros e 21 assessores. O flautista fez ao grupo uma breve saudação e lhe disse: cavalheiros, cumpri a minha missão e agora vim buscar minha remuneração. O prefeito e os outros homens depressa se entreolharam. Tudo fora muito rápido, eles nada combinaram, mas com um olhar somente todos logo se acertaram. Falou o líder da Câmara. Parabéns, ó forasteiro! Sua ação foi muito rápida e o seu truque bem certeiro. Nós achamos muito justo que receba algum dinheiro. O conselho diretor vai precisar de um momento para consultar os livros, verificar o orçamento e definir um valor que sirva de pagamento. Disse o flautista sorrindo. Perdão, não é bem assim. Já está tudo acertado com o prefeito de Hamelin. São 100 moedas de ouro que ele garantiu a mim. Um vereador ergueu-se e falou bem cordial. Deve haver algum engano. Pela lei municipal, quem define esses valores é o Conselho Fiscal. O flautista argumentou. Sobre isto, eu nada sei. O preço que estou dizendo com o prefeito eu acertei. Ele me autorizou. Portanto, eu acreditei. Um outro vereador exclamou estupefato. Precisamos ver depressa a cópia deste contrato para conferir se o texto confirma ou não este fato. O flautista retrucou. Não há contrato assinado. O caso era de emergência e tudo foi acertado entre mim e o prefeito que está aqui do lado. Nesse momento, o prefeito devagar se adiantou, com aspecto pensativo, baixinho pigarreou. Olhou para o flautista e calmamente falou. É verdade. Ainda há pouco, nós aqui nos encontramos, discutimos o problema longamente, conversamos, mas não combinei um preço no momento em que falamos. O que eu disse ao senhor, me corrija se puder, foi pedir que descobrisse uma solução qualquer, que eu enfio a mão no cofre e lhe pago o que quiser. Eu lhe pago o que eu quero. Veja bem o que eu falei. Eu sou apenas um prefeito, não sou príncipe nem rei, e em respeito aos cofres públicos, fortuna eu não pagarei. Volte de hoje a um mês, passe na tesouraria. 15 moedas de prata são uma boa quantia para quem em 15 minutos despachou a rataria. O flautista ouviu aquilo, seu semblante se fechou. Girou nos seus calcanhares, o grupo atrás se afastou, ele partiu para a porta e dali se retirou. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão, ao verem que o flautista desistiu da discussão
Eles achavam que aquilo lhes dava toda a razão. Disse o prefeito: Senhores, o caso está encerrado. Cuidemos da nossa vida. Vamos trabalhar dobrado para substituir tudo que foi estragado. Todos se cumprimentaram, um a um foram embora, saíram da prefeitura e ao chegarem lá fora, viram uma grande festa que havia naquela hora. Era um grupo de pessoas que juntas comemoravam aquele dia de alívio e cantando se abraçavam, alguns brincavam de roda, outros riam e dançavam. E ali, num banco da praça, com expressão de cansaço, o flautista parecia a imagem do fracasso. Parecia estar exausto, sem forças para dar um passo. Foi quando uma criancinha devagar foi se chegando, com um sorriso inocente no rosto se desenhando, e abraçou o flautista como quem está consolando. Ele beijou-lhe os cabelos e deu um triste sorriso. Outras crianças vieram tocando pandeiro e guiso, cantando uma musiquinha inspirada de improviso. Todos em volta ao flautista passaram logo a cantar. Ele riu junto com eles, começou a se animar, levou o flautim à boca e desatou a tocar. Ao som dessa musiquinha, outros entraram na dança. Foi chegando para perto tudo quanto era criança, todos pulavam contentes como quem nunca se cansa. O tocador desenhava floreios com seu flautim, ao som de bombos e pratos, rataplã e rataplim, cornetas, gaitas, chocalhos de uma orquestra mirim. E com o flautista à frente, o carnaval começou. Toda criança que havia em Ramelim escutou a musiquinha gaiata e ao grupo se juntou. E no meio dos garotos, o flautista se animava. De repente a energia ele ali recuperava, tocando a todo pulmão, saltitando caminhava. A bandinha improvisada pela praça foi passando e mais grupos de crianças iam logo se juntando. Em breve eram centenas pelas ruas desfilando. E os adultos, satisfeitos, se agrupavam para ver o cortejo a desfilar e seus filhos a correr, agitando bandeirolas, gargalhando de prazer. Escutando aquela música, eles todos aplaudiam. De riso e felicidade, os seus corações se enchiam, saudando o desfile alegre a que todos assistiam. Lá se foi de rua fora a pequena multidão, enquanto os pais acenavam numa comemoração ao dia em que Hamelin livrou-se da maldição. Quando o cortejo sumiu, fez-se um silêncio completo. Os adultos, despertando, olhavam o chão, o teto. A mãe pensava na filha, o avô pensava no neto. Todos queriam saber: onde estarão as crianças? Lembravam-se vagamente de ter visto risos, danças e daquela musiquinha que ecoava nas lembranças. Um atropelo terrível se alastrou por todo lado e o povo de Ramelim percebeu apavorado que a toada do flautista os havia enfeitiçado. Puderam se orientar com certa dificuldade, descobrindo a direção na saída da cidade onde as crianças sofreram aquela fatalidade. E viram todos de longe, sentindo angústia tamanha, a multidão pequenina na encosta da montanha, entrando numa abertura misteriosa e estranha. Quando o último menino naquela fenda passou, ela foi se estreitando, lentamente se fechou. O local onde se abriu, ninguém nunca mais achou. Ah,
Quantos dias passados em vigília, reza e choro, até o prefeito veio se juntar a esse coro e ofereceu à montanha as 100 moedas de ouro. Mas de nada adiantaram penitência e oração. Os adultos de Hamelin rezaram, mas foi em vão. As crianças não voltaram e nunca mais voltarão. Mais de 700 anos já são hoje transcorridos e os meninos continuam todos desaparecidos. Mas como existe a história, nunca foram esquecidos. Porém, quem sabe os segredos que há no mundo sem fim? Quem pode saber se um dia alguém escute um flautim e veja passar na rua as crianças de Hamelin?